o tempo inteiro. Misericórdia, eu gosto de simplificar, dizendo que a misericórdia é um galho do amor. Vamos simbolizar o amor num todo como uma árvore, para ficar mais fácil o nosso raciocínio, né? E essa árvore, ela tem muitos galhos. E você pode até imaginar, né? Lá no seu jardim, na sua casa, no meio da rua, você imagina uma árvore. Quantos galhos? Não dá para contar, né? Quantas folhas? Não dá para contar. Quantos frutos? Não dá para contar, por assim dizer. Então, o amor é mais ou menos isso. Tem seus galhos, seus frutos, suas folhas. Assim é o amor. Então, cada sentimento bom é um galho dessa árvore. Cada sentimento que você, cada coisa boa que você faz da vida é um galho, porque o amor ele não pode ser resumido em um sentimento só. O amor ele não pode ser resumido em uma só questão. O amor não pode ser resumido num só momento. Então o amor ele é uma árvore e tem muitos galhos e muitas folhas e muitos frutos, né? Nós podemos assim até dizer, né, que muitas vezes, quando o fungo pega numa árvore, é porque ela quer matar a sua árvore do amor, né? Nessa simbologia, né? Quando uma erva, você conhece a erva de passarinho, né? É aquela erva que vai sufocando, né, os galhos da árvore, e onde ela envolve lá o seu galinho, não dá fruto, dá um fruto muito pequenininho. Eu vejo lá em casa, às vezes, na acerola, né? Quando aquela erva envolve a acerola, quando ela pega num galinho ali, aquele galho fica sem fruto, fica dando fruto muito pequenininho, né? Então, eu comparo assim, muitas vezes, as ervas que o Satanás produz, que o mundo produz, tenta fazer com que sua árvore não dê fruto, que o galho morra e que fica ali sem servir para nada até morrer. E como eu estou falando de misericórdia, a misericórdia eu comparo como um galho do amor. É um galhozinho, ou um frutozinho da árvore do amor que nós temos plantado em nosso coração. Então, na minha comparação, eu vejo desta maneira. Agora, a misericórdia ela tem outro sentido, como sentir aquilo que o outro sente. E às vezes eu fico pensando que muita coisa acontece na nossa vida para produzir misericórdia. Eu não estou falando que existe o mal necessário. É uma linguagem mundana, espírita. Não é uma linguagem espiritual quando a gente fala do mal necessário. Quando nós usamos esse termo, né? Quando nós usamos o bem e o mal, tem que andar lado a lado. Então, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer que, como todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados por Ele, tudo que nos acontece, Deus tira um bom proveito. Ele não leva o mal para acontecer. Mas nós vivemos na terra e no mundo está o maligno, então alguns males acontecem na nossa vida. E nós temos que tirar um bom proveito disso. É verdade. Por isso que eu falo que algumas coisas que acontecem na nossa vida podem produzir um ambiente de misericórdia para você. Por exemplo, quando alguém adoece na sua família, e você tem que cuidar daquela pessoa, e este enfermo é um doente muito próximo, como um irmão, um pai, uma mãe, é ruim estar naquele ambiente. Não é legal. Eu tive, né o meu sogro, nós tivemos que cuidar dele durante 3 anos, e era uma doença muito difícil, porque ele estava com Alzheimer, e não era o Alzheimer que só fazia esquecer, fazia ficar agressivo, fazia ter desejos estranhos. E quantas vezes a gente vê uma pessoa na rua, às vezes idoso, e essa pessoa fala umas coisas, é grosseiro, e essa pessoa às vezes, é agressiva,
Essa pessoa às vezes está andando sem rumo. Como você nunca viveu uma situação dessa, você chama de velho maluco. Você chama aquela pessoa de maluco, você fala que essa pessoa tinha que estar no hospício. Às vezes até quando você está trabalhando. Eu trabalhei muito tempo no mundo secular e eu vi algumas pessoas que tinham problema de Alzheimer. E às vezes todo mundo zombava quando entrava no trabalho. Idosos que ficaram com Alzheimer por causa que foram ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Copacabana tinha muito isso. Eles tinham algumas manias estranhas. Porque o Alzheimer chegou e trouxe à memória aquele momento de guerra. Tinha um que andava como se ele estivesse disparando uma metralhadora e todo mundo zombava. Porque não era da família dele. Porque não era filho dele. Ou melhor, pai dele. Às vezes, até crianças com problemas psiquiátricos. Eu via muita gente zombar. Esse fulano é lua. Esse menino é aquilo. Por quê? Porque nunca andou num ambiente desse. Nunca teve ninguém doente na casa. Por isso que eu falo que o ambiente que a gente vive, tudo que acontece, nós podemos transformar num ambiente de misericórdia. E pode produzir misericórdia. Hoje, quando eu vejo um idoso, o perdido, o nervoso, no caixa do mercado, ou em qualquer lugar, eu fico com um pouco mais de misericórdia. Eu falo assim, eu começo a tentar sentir o que aquela pessoa sente, o que o parente sente. É verdade. Eu falo isso porque aconteceu na minha família. E eu tenho que primeiro testemunhar o que acontece comigo. É verdade. Às vezes um ambiente de justiça, alguém cometeu uma injustiça e não foi com um parente seu. E não foi com alguém perto de você. E você julgou e cometeu a mesma injustiça. Porque nunca aconteceu contigo. Alguém que foi acusado injustamente, você zombou, e alguém até falou, bem feito. Porque você nunca foi acusado injustamente. O dia que você viver um ambiente desse, você vai ter misericórdia. É verdade. Então, o que acontece na vida é a gente transformar os nossos acontecimentos. Tudo que acontece com a gente trazer para a palavra de Deus, entender o que Jesus falou, olha, aprender de mim o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Eu quero sentir o mal que o outro sente, para orar por ele. A gente, na nossa vida,